rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir aqui os nossos trabalhos falando um pouquinho sobre o Chris Paul, né? Ontem o Chris Haynes, né, do Bleacher Report, mexeu pra caramba com o mercado da NBA ao soltar a informação de que o Phoenix Suns irá dispensar o Chris Paul, né? Segundo a informação do jornalista, o Phoenix ligou pro Chris Paul e avisou que irá dispensá-lo e irá deixar com que ele se torne um agente livre na próxima off-season. Obviamente que essa informação que o Chris Haynes deu mexeu pra caramba com o mercado, porque estamos falando de um dos melhores armadores da história ficando disponível no mercado. É uma informação que mexe mesmo. E a galera nas redes sociais ficou simplesmente maluca quando soube que o Chris Paul estaria livre. E de forma instantânea, o pessoal começou a vincular o Chris Paul em vários times. Em vários times. Eu vi a galera falando do Chris Paul no Milwaukee Bucks, no San Antonio Spurs, no Los Angeles Clippers, só que de longe, o time que foi mais vinculado ao Chris Paul foi o Los Angeles Lakers. Nossa senhora, como apareceu montagem do Chris Paul com a camisa do Los Angeles Lakers ontem. Foi impressionante. E aí, vem a seguinte pergunta. Uma ida do Chris Paul para o Los Angeles Lakers é possível? Dá para acontecer? Olha, dá para acontecer, tá? Dá para rolar. Por quê? Se o Chris Paul ele realmente for dispensado pelo Phoenix Suns, ele vai ficar livre no mercado. Ele vai poder assinar com o time que ele quiser. Então ele pode assinar com o Lakers. O Lakers precisa de um armador. Até porque parece que o time não está muito afim de ficar com o D'Angelo Russell. Então o Lakers precisa de um armador. O Chris Paul estaria livre no mercado, podendo assinar com quem ele quiser. E o Chris Paul tem uma forte amizade com o LeBron James. Então, por conta disso, imaginar o Chris Paul indo para o Los Angeles Lakers nessa próxima temporada não é nenhuma loucura, não é nenhum delírio. E se a gente for puxar na história, o Chris Paul e o Lakers têm meio que uma história inacabada. Lá em 2011, para quem não se lembra, o Chris Paul quase foi pro Lakers, né? O Chris Paul, na época, jogava ali no New Orleans Hornets e quase que rolou uma troca entre Hornets e Lakers. Só que, na época, o David Stern, que era, né, o comissário da NBA, né, naquela época, ele era também o dono do Hornets, do New Orleans Hornets. Ele estava ali comandando o New Orleans Hornets. E foi ele que brecou a negociação. Obviamente pensando na competitividade da liga. Porque com o Chris Paul no Lakers, ao lado ali do Kobe Bryant e de um elenco muito bom que o Lakers tinha montado, a competitividade na liga, né, não seria tão alta assim, porque o Lakers seria, de longe, o time mais forte. Então, o David Stern brecou a negociação. Então o Chris Paul não foi pro Lakers por conta da NBA. Porque se o David Stern não tivesse brecado, o Chris Paul teria ido pro Lakers e aí a carreira do Chris Paul poderia ter sido totalmente diferente. Então o Chris Paul tem meio que uma história inacabada com o Lakers. Por isso que pra mim não é loucura pensar no Chris Paul indo pro Los Angeles Lakers. Não é loucura nenhuma. Não é. Eu acredito que se o Chris Paul realmente ficar livre no mercado, o Lakers vai atrás dele. Não tenho dúvida nenhuma disso. O Lakers vai atrás do Chris Paul. E aí vai depender dele querer ou não ir para o Los Angeles Lakers. Lembrando que se ele for para o Lakers, pode ser que a torcida do Clippers pegue meio que um bode dele. E ele tem uma relação muito bonita, né, com a torcida do Clippers. Então, talvez isso possa interferir. Mas é inegável que indo pro Lakers, jogando ao lado do LeBron, do Anthony Davis, o Chris Paul teria a chance, talvez a última chance de brigar por um título. Então,
Ele pode ir, né? Vai depender muito dele ir ou não para o Lakers. Só que uma coisa que tem que ser deixada muito clara é que, apesar do Chris Haynes ter cravado que o Phoenix vai dispensar o Chris Paul, algumas outras fontes disseram que a história não é bem essa. O Adrian Wojnarowski publicou, algumas horas depois da publicação do Chris Haynes, que o Phoenix não bateu o martelo sobre a dispensa do Chris Paul. Segundo o Wojnarowski, Phoenix e Chris Paul ainda estão conversando sobre o futuro do jogador. Ainda estão conversando. Então essa história do Chris Paul já, né, ter sido dispensado, não é bem assim. O Phoenix ainda não bateu o martelo. O Wojnarowski diz, inclusive, que existe uma grande chance do Phoenix Suns dispensar realmente o Chris Paul, mas só para reassinar com ele com um valor menor. Porque, e eu até disse isso no vídeo de ontem, o Chris Paul tem um contrato de 30 milhões de dólares para a próxima temporada. Só que desses 30 milhões, somente 15 são garantidos. Então, assim, se o Phoenix Suns dispensar o Chris Paul, o Phoenix vai abrir 15 milhões de dólares no cap space, né? Vai abrir esses 15 milhões ali no cap e vai poder assinar com o Chris Paul por um valor menor, talvez até pelo mínimo de veterano. Então, o Wojnarowski, ele meio que deu uma desmentida nessa informação do Chris Haynes. Parece que a história não é bem essa. Parece que o Phoenix Suns ainda não bateu o martelo sobre a dispensa do Chris Paul. Então, pode ser que o Lakers nem tenha a oportunidade de fazer uma proposta pelo Chris Paul. Porque se o Phoenix Suns faz esse combinado com o Chris Paul, o Lakers não vai ter chance de pegar o jogador. Porque o Chris Paul, ele tem uma boa relação com o Phoenix Suns. Tem uma boa relação. Então eu acredito que se ele der a palavra que vai reassinar com o Phoenix por um valor menor, ele vai cumprir a palavra dele. Mas, para fechar aqui o vídeo, se realmente existe uma chance do Chris Paul ir para o Lakers, para mim existe a chance. Só que o Phoenix vai ter que dispensar ele e vai ter que deixar muito claro para o Chris Paul que não vai tentar reassinar com ele. Se o Chris Paul ficar totalmente livre no mercado, como o Chris Haynes disse que ele vai, aí eu acho que tem uma boa chance dele ir para o Lakers. Tem essas questões, né, dele ter jogado no Clippers e tudo, pode ser que isso pese na sua decisão, mas para mim tem chance. Mas vai depender da decisão do Phoenix Suns, tá? Vai depender da decisão do Phoenix Suns. Então, eu não quero aqui dizer pro torcedor do Lakers já começar a pensar na próxima temporada tendo o Chris Paul no elenco. Não faz isso não. Não faz isso não, porque a decepção pode vir. Pode vir, tá bom? Então, fica o aviso. Existe a chance, mas não se iludam ainda. Porque depende do Phoenix Suns. Depende do Phoenix Suns. Tá bom? Qual que é a sua visão sobre isso? Você acredita que o Phoenix vai realmente dispensar o Chris Paul e deixar ele embora? Ou você acha que o Phoenix vai fazer aí esse bem bolado, vai dispensar o Chris Paul, mas para reassinar com ele por um valor menor? E mais, se o Phoenix realmente liberar o Chris Paul, você acha que o Lakers seria o melhor destino para ele? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande pros seus amigos. E é isso, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.